Vibe Mundial FM. Mas hoje vamos falar sobre relacionamento de uma forma geral. Aquilo que em nossos dicionários é definido como capacidade de conviver com os semelhantes. Relacionamento é o nome do que acontece quando estamos convivendo com as pessoas. E convivência é vida em comum, contato diário ou frequente. É muito comum utilizar essa palavra tendo apenas como objetivo definir a relação amorosa entre duas pessoas. Mas a palavra relacionamento, em seu significado real, é qualquer tipo de ligação estabelecida entre duas ou mais pessoas que, para alcançar objetivos semelhantes, precisam conviver, se comunicar, desenvolver atitudes e realizar ações de apoio recíproco. Quando uma das partes não oferece essas condições aos demais, o relacionamento se torna difícil. Um bom relacionamento entre pessoas só é possível quando há empatia e respeito entre todas as pessoas envolvidas. Em algum momento vamos estudar essas duas palavras, mas já adianto os seus significados. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E respeito é uma palavra que tem origem na palavra latina respectus, que significa olhar uma segunda vez, ou seja, considerar, reconhecer a importância de algo ou de alguém. Já aprendemos aqui que tudo é manifestação do único ser que existe, o incriado Ser Supremo. Então, tudo merece ser olhado uma segunda vez só por isso, considerado em sua importância, respeitado pelo que é, manifestação divina. E é tudo, não são só as pessoas. Como também já sabemos, nos 3 tipos de karma, familiar, sexual, afetivo ou lugar no mundo, estamos sempre nos relacionando. Todos os contatos que estabelecemos com pessoas com quem convivemos, muito pouco ou raramente, são relacionamentos, e esses relacionamentos são kármicos, todos, sem exceção. Então, para que a nossa vida flua com harmonia, temos que desenvolver empatia e respeito por elas, em todas as circunstâncias. Não existe uma única pessoa em nossa vida que não deva ser tratada com empatia e respeito. Nenhuma mesmo. Até aqueles que agem de maneira oposta àquela que nós julgamos correta. Até mesmo aqueles que nos julgam. Até mesmo aqueles que aparentemente estão nos fazendo algum tipo de mal. A gente já sabe que o mal não existe. Então, é aparentemente mesmo. Elas estão apenas em desequilíbrio. Relacionar-se significa conviver, tendo como foco um objetivo comum. Mas, mesmo que não pareça haver um objetivo comum, ainda existe um objetivo comum. E quem nos acompanha já sabe qual é. O objetivo comum a todos os seres humanos é gerar a energia que move o universo a partir da busca do equilíbrio e da harmonia com tudo e com todos. Esse é o objetivo comum que nos une como seres aqui na matéria a todos os outros seres não humanos e humanos. Sim, porque a gente não se relaciona só com os seres humanos. A gente se relaciona com todos os seres da natureza, visíveis e invisíveis, minerais, animais, vegetais e elementais, forças da natureza e habitantes do plano psíquico. E se quisermos que todos os nossos relacionamentos com tudo que existe produza felicidade para nós e para eles, temos que cultivar empatia e respeito em nossa convivência. Pela forma como nos relacionamos com os outros, humanos e não humanos, tornamos possível fazer surgir aquele sentimento, o único que existe, e que foi o tema de nosso primeiro programa. Amor, total aceitação do outro como ele é, e completa aceitação de quem somos por parte de todos com quem convivemos. É uma conquista maravilhosa, talvez
seja a nossa conquista máxima na matéria. Quando estudamos a palavra amor em nosso primeiro programa, eu disse que o amor tem 3 componentes: intimidade, confiança e comprometimento. Nenhum dos 3 componentes do amor é possível sem empatia e respeito. Tudo que eu falei até agora vale para qualquer tipo de relacionamento: familiar, sexual, afetivo, profissional, o relacionamento que temos com a natureza e o relacionamento que temos com os seres que, apesar de não vermos, estão colaborando conosco em nossa aventura na matéria. Mas há um tipo de relacionamento que requer ainda mais cuidado: casamento. Pronto, falei a palavra mágica. Casamento ou matrimônio é um vínculo estabelecido entre 2 pessoas mediante o reconhecimento governamental, cultural, religioso ou social e que pressupõe uma relação interpessoal de intimidade que se configura pela coabitação. É assim que os dicionários definem casamento. Mas casamento pode significar também contrato, também ainda falando de como a nossa sociedade define casamento. Sim, muitos humanos entendem casamento como um contrato. E olha, se nós pensarmos bem, segundo os mentores, não deixa de ser um contrato que não foi feito aqui na matéria. Os mentores preferem a palavra acordo. Eu também. Porque no contrato sempre pode ter uma letrinha miúda, no acordo não, né? A maioria dos humanos pensa que o casamento é uma escolha. Não é. Casamento é um relacionamento sexual afetivo, delicado e muito especial. Porque é um acordo feito antes de descermos à matéria, ele é uma escolha, mas não uma escolha dos nossos egos e nem da nossa consciência aqui na matéria. Eu vou explicar por quê. Para os mentores, casamento não significa trocar alianças, planejar uma festa e fazer um juramento diante de uma autoridade civil ou religiosa. Também não tem nada a ver com os documentos que certificam isso. Não, isso é apenas relacionamento sexual afetivo tornado oficial e tornada convivência, o companheirismo, associação ou compromisso reconhecido pela sociedade dos humanos. Para os mentores, isso só se torna um casamento quando uma criança é gerada. Então, você pode ter um contrato de convivência mútua na mesma casa, pode ter um acordo de companheirismo, associação ou compromisso, mas isso não é um casamento. Mesmo quando você foi na igreja e recebeu uma certidão. Para os mentores, isso só se torna um casamento quando uma criança é gerada. Então, o karma sexual afetivo se torna um karma de linhagem. Antes você estava num karma sexual afetivo ali. Aí você está gerando uma criança, todo mundo é de figura. Não é mais um karma sexual afetivo apenas, é um karma de linhagem. E aí a coisa fica muito séria. Casamento é um acordo feito antes da descida na matéria. É o cumprimento de um acordo feito por espíritos imortais perfeitos, solicitado pelo filho ou filhos e aceito pela mãe e pelo pai antes de se manifestar na matéria, de todos se manifestarem na matéria. Uma triangulação kármica, como alguns mentores gostam de definir. Quando uma criança é gerada, o relacionamento homem e mulher deve ficar em segundo plano e o que comanda a convivência é o relacionamento pai-mãe, que deve começar antes do nascimento da criança. Não é que esse homem e essa mulher devem parar de ter relações.
Mas até mesmo as relações sexuais de todos os níveis do relacionamento devem considerar a existência da criança. E daí para frente, a felicidade deste relacionamento só será possível se os parceiros se comportarem primeiro como pai e mãe e só em segundo lugar como homem e mulher. Difícil, não é? Mas isso gera muitas consequências positivas. Para os mentores, casamento é a mais fácil de todas, a mais difícil de todas as questões kármicas, porque o casamento é o que dá origem ao relacionamento papai, mamãe, bebê, a triangulação kármica de linhagem em seu início. Se você está querendo se casar ou já se casou, é importante saber que mesmo que você chame isso de casamento e comemore suas bodas, isso só será casamento quando houver nele pelo menos uma criança. E quando houver nele uma criança, diga adeus aos dias de despreocupado entretenimento, porque mesmo que o sexo seja bom, só haverá felicidade se as necessidades da criança vierem em primeiro lugar. Vibe Mundial 95,7. FM, a rádio que